Bem-vindo a mais um vídeo da série sobre grupos de crescimento. No primeiro vídeo nós falamos sobre qual é a nossa missão enquanto grupo de crescimento, que é justamente desenvolver bons hábitos espirituais em comunidade através da prestação de contas, que inclusive é o nosso lema. Eu indico fortemente para que os líderes e todos os participantes do pequeno grupo se lembrem semanalmente de qual é o objetivo de eles estarem se reunindo, que é, de novo, desenvolver bons hábitos espirituais em comunidade através da prestação de contas. Nós falamos sobre a visão, nós queremos ser uma comunidade íntima que cresce e se reproduz, e hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre os momentos do pequeno grupo, ou do grupo de crescimento, tá? Quais são os dois momentos que compõem esse tempo que passaremos juntos em comunidade. Os dois momentos, eles basicamente têm por objetivo o crescimento, só que um crescimento qualitativo e um crescimento quantitativo, ou seja, crescer em quantidade e crescer em santidade. Nós queremos que mais pessoas se acheguem ao Evangelho de Jesus Cristo, ao Evangelho da Graça, sejam convertidos por ele. Então, nós queremos que o corpo de Cristo cresça em quantidade, mais pessoas se achegando. E isso é parte do momento do grupo de crescimento. E o outro momento, nós queremos crescer em qualidade, ou seja, nós queremos crescer em santidade, na semelhança da pessoa de Jesus. Queremos ser mais parecidos com ele. Tá? Então, nós queremos ser santificados e, ao mesmo tempo, queremos que outras pessoas se convertam ao Evangelho. Então, esses dois momentos, esses dois objetivos, serão dois momentos no pequeno grupo. A gente sempre começa com o primeiro momento, que é o crescimento em quantidade. E nesse momento nós prestamos contas sobre alvos evangelísticos que a gente tem. Então nós teremos algumas ou uma pessoa, cada um do grupo, que terá um alvo. Essa pessoa tem um nome, um CPF, um endereço, e eu vou toda semana prestar contas do meu envolvimento pessoal com essa pessoa que eu tenho por objetivo levá-la a Cristo. Então é o meu alvo evangelístico, é uma pessoa-alvo. Esse é o primeiro momento, nós prestamos contas sobre isso, nós oramos por isso. E o segundo momento, nós prestamos conta de um hábito-alvo, que é justamente aquilo que nós falamos no vídeo passado, de um hábito espiritual, naquela definição abrangente que eu mencionei, que deve ser desenvolvido em comunidade, que nós devemos prestar contas, compartilhar o que está funcionando, o que não está funcionando, o que a gente deve aprimorar, o que a gente está não enxergando que precisa ser enxergado, e prestar contas em relação a esses avanços ou retrocessos uns para os outros. Então, são dois momentos bem simples, nós queremos crescer em quantidade e por isso nós prestamos contas em relação aos nossos alvos evangelísticos, pessoas-alvo. E nós queremos crescer em santidade, por isso nós prestamos contas em comunidade quanto aos hábitos-alvo, os hábitos espirituais que queremos desenvolver juntos. Então, é muito simples o pequeno grupo. A única regra, né, de estrutura é ter esses dois momentos. Prestamos contas sobre os nossos pessoas-alvo e prestamos contas sobre os nossos hábitos-alvo. É interessante, se você parar para pensar sobre isso, que as pessoas-alvo também são um hábito-alvo, porque o hábito inserido aqui é da evangelização, é de viver uma vida intencional, de viver uma vida que se preocupa com a pregação do evangelho e trazer outras pessoas para Jesus. Então, no final das contas, são dois hábitos espirituais que estão sendo desenvolvidos, a evangelização e seja lá qual for o hábito espiritual que a gente está trabalhando nessa segunda etapa. Quais são alguns princípios, né, que a gente tem para o funcionamento dessas reuniões? Então, eu quero dar vários princípios, quero que você preste muita atenção, porque eles serão muito importantes para o enquadramento do que a gente está querendo fazer aqui. Então, o primeiro princípio é justamente de cada pessoa que faz parte do grupo de crescimento precisa obrigatoriamente ter um alvo evangelístico. Eu sei, você provavelmente vai ter problema, porque alguém vai dizer
que não tem um alvo evangelístico, porque alvo evangelístico não é bíblico, porque, na verdade, a tarefa bíblica é evangelizar a todo mundo. Bom, essa pessoa não está de todo errada, embora esteja errado sim. A Bíblia não fala especificamente o termo alvo evangelístico. E sim, a Bíblia diz que nós devemos pregar o evangelho e anunciar a todas as nações, a todos os povos e etnias. Isso é verdade. Mas não quer dizer que a definição da nossa proclamação, da nossa pregação, não seja bíblica. Por exemplo, Jesus, quando chamou os seus discípulos a saírem para anunciar a mensagem do reino, ele disse para os seus discípulos que eles deveriam começar com as ovelhas da casa de Israel. Sim, depois os gentios ouviriam a mensagem do evangelho. O próprio apóstolo Paulo, um apóstolo fora de tempo, foi destinado justamente para isso, para levar o evangelho aos gentios, ou seja, que eles não eram judeus. Mas Jesus disse para aqueles que estavam ali, os seus primeiros discípulos, que eles deveriam ir primeiro às ovelhas da casa de Israel. Ou seja, o alvo deles, enquanto a evangelização, deveria ser estabelecido inicialmente. Eles deveriam ter um alvo, né? Pensa naquele círculo lá, né, que tem vários círculos menores dentro e que você joga o dardo. Então, você tem vários círculos, mas você quer acertar no meio. Jesus disse que eles deveriam acertar no meio, eles deveriam alcançar primeiro os judeus. Ou seja, eles tinham um alvo evangelístico. Por exemplo, Paulo, depois, que já agora está focado nos gentios, ele tinha um outro alvo. Não que ele nunca tenha pregado o evangelho para judeus, mas ele tinha um novo alvo. E mesmo nesse alvo, que era alcançar os gentios, ele tinha alvos ainda mais específicos no sentido de alcançar as grandes cidades primeiro, as pessoas influentes. Então, biblicamente falando, ter alvo não é nenhum problema, muito pelo contrário. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, quando na verdade a gente não tem clareza que a gente não está fazendo o mínimo. A gente diz que evangeliza todo mundo, mas na verdade a gente não está evangelizando ninguém, porque a gente não tem alvo, a gente não tem uma estratégia, a gente não tem uma pessoa que a gente se preocupa, que a gente soma os nossos esforços em direção a ela. Então a proposta é: todos nós poderemos evangelizar quem quiser, né? Ninguém está limitando a sua capacidade evangelística, mas nós prestaremos contas a respeito de uma pessoa, pelo menos, a fim de desenvolver o hábito de eu ter uma vida intencional, de eu me preocupar sempre em estar orando e intencionalmente procurando levar o evangelho para alguém. Tá? O intuito é que nós compartilhemos, nesse primeiro momento, todas as nossas experiências que nós tivemos durante a semana de evangelização, não restrito apenas ao alvo evangelístico, mas nós sempre queremos caminhar em relação ao alvo, ainda que você possa ter outros alvos, mas o conselho é: comece pouco. Comece devagar, comece com um alvo. Depois, se você perceber, né, que tem tanta habilidade assim de conseguir evangelizar várias pessoas efetivamente ao mesmo tempo, então você pode colocar outros alvos ali pelos quais você vai compartilhar no grupo de crescimento e vocês vão orar sobre isso juntos. Tá? Então, alvos evangelísticos são bíblicos? Sim. Jesus disse isso, Paulo usou essa estratégia e podem ser de fato usados por nós a fim de quebrar um pouco, né, o projeto gigantesco que é levar o evangelho a todas as nações. Nós dividimos isso em pequenas partes, colocamos isso num pequeno cenário, numa pequena tarefa, que é evangelizar uma pessoa, que tem nome, que tem CPF, que tem endereço. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que os nossos hábitos espirituais a serem desenvolvidos comunitariamente precisam ser desenvolvidos um passo de cada vez. Ninguém quer correr uma maratona simplesmente acorda um dia, põe o tênis e vai tentar correr uma maratona completa, porque você não vai conseguir. Você vai correr ali no máximo os seus 5 quilômetros, que não é nada perto de uma maratona, e aí você vai voltar para casa e no outro dia você vai sentir tantas dores, porque você não estava acostumado nem fazer uma caminhada, e aí você, no dia seguinte, no próximo, você não vai fazer de novo, e aí então isso nunca vai virar um hábito, porque você não tem como do nada sair correndo uma maratona. Então você precisa fazer um passo de cada vez. Você primeiro precisa comprar o seu tênis,
depois você primeiro precisa começar a caminhar, depois você começa a correr de uma maneira mais tranquila, mais leve, menos tempo, um percurso menor, e você vai adicionando camadas de esforço até que então, em algum momento, você corra uma maratona. Então, a ideia dos nossos hábitos a serem desenvolvidos é que nós precisamos desenvolvê-los com pequenos passos. Tá? Nós precisamos levar em consideração que pessoas têm dificuldades diferentes, estão em fases diferentes da sua caminhada com Cristo, portanto, nós não devemos ter pressa no desenvolvimento desses hábitos. Há uma tentação dos grupos de crescimento estabelecerem, ok, essa semana nós vamos falar sobre oração. E aí, um erro aqui é que nessa semana nós não vamos falar sobre oração no sentido de que nós vamos ensinar, que nós vamos dar uma palestra, assistir uma pregação. Nessa semana nós vamos conversar juntos, todos, falando de quais são as nossas dificuldades na área da oração e como podemos desenvolver esse hábito que pode ser quebrado em vários hábitos menores. E aí, então, nós devemos trabalhar isso de maneira muito específica. E a tentação de alguns grupos de crescimento é, ok, falamos ou tratamos a prestação de contas, ou a oração, semana seguinte, leitura bíblica, na outra semana, serviço. Mas pera, um hábito não é desenvolvido dessa maneira. Nós precisamos gastar tempo. Né? Há pesquisas que mostram que para você cultivar um hábito é necessário que você repita um comportamento pelo menos no mínimo 30 dias, alguns dizem mais. Não tem como você falar uma semana sobre uma coisa e na outra já sobre outra. Então, tenha paciência, pegue um hábito espiritual que seja ali mais relevante para o contexto do seu grupo de crescimento, para as pessoas que fazem parte ali, e então trabalhem vagarosamente e cada semana crescendo um passo de cada vez em direção àquele hábito, né? Crescendo 1%, porque a ideia é você somar esses crescimentos e que vão se avolumando com o tempo, e enquanto você soma esses pequenos crescimentos, essas pequenas melhorias, você vai então tendo tempo para sedimentar aqueles comportamentos e aqueles comportamentos virarem de fato hábitos. Tá? Então, não vá correndo, não tenha pressa. Melhore um passo de cada vez. É um segundo lema do pequeno grupo, do grupo de crescimento, é um passo de cada vez. Às vezes, os membros do grupo vão precisar lembrar o líder ou uns aos outros de que eles estão indo rápidos demais e que talvez um passo para trás precisa ser dado a fim de que todos cresçam de maneira ali sustentável naquele hábito espiritual. Tá? Então não tenha pressa, é um passo de cada vez. Dentro ainda dessa ideia de um passo de cada vez e da ideia de prestação de contas, nós precisamos lembrar que esses hábitos eles são formados através de comportamentos que no começo não serão automáticos. Eles precisarão ser dados. E é por isso a importância das tarefas práticas. Todo pequeno grupo precisa ter tarefas práticas para que as pessoas saiam dali e tenham uma possibilidade de praticar aquilo que foi desafiado a todos fazerem. Tá? Então, as tarefas precisam ser práticas, elas precisam ser mensuráveis, ou seja, elas têm que ser possível medi-las. Não dá para você falar assim, eu vou amar o mundo, vou amar as pessoas. Tá, mas o que é amar? O que você está chamando de amar? Como você vai medir se você está amando ou não, ou quanto você está melhorando de semana após semana? Então precisa ser mensurável, tem que dar para medir, e tem que ser execuível, ou seja, tem que dar para fazer. Então vamos supor que você fala assim, não, eu vou amar, especificamente amar é cuidar da necessidade do próximo. Cuidar da necessidade do próximo de um jeito mensurável é eu dar dinheiro para que pessoas tenham o que comer, por exemplo, tá bom? Então eu vou dar 10 mil reais para toda pessoa que eu ver em necessidade. Bom, talvez, muito provavelmente, esse comportamento não seja execuível para você, porque talvez você nem tenha 10 mil reais sobrando, muito menos para dar para cada uma pessoa que tiver necessidade. Então, não é um hábito execuível. Ou, por exemplo, você que nunca leu a Bíblia
e aí você vai começar agora a se comprometer em ler 10 horas de Bíblia todos os dias. Tipo, não é execuível, você não vai conseguir fazer isso. Tá? Então, você nunca evangelizou ninguém, agora você vai evangelizar 10 pessoas por dia. Não dá. Tá? Então, a ideia de crescer um passo de cada vez, e a ideia de ter tarefas práticas que nós prestaremos contas na próxima semana. Então, nessa semana uma tarefa é dada, na próxima semana essa tarefa será exigida, e aí então nós vamos compartilhar as nossas dificuldades, as nossas facilidades, né? A nossa experiência na tentativa de cumprir com aquele comportamento, com aquela tarefa. E então nós vamos conversar na semana seguinte sobre isso, sobre como foi fácil, difícil. Cada um vai compartilhar métodos, metodologias que foram usadas para o cumprimento daquele comportamento que visa virar um hábito. Então, nessa segunda semana em que nós estivermos conversando sobre isso, nós provavelmente ou vamos ter que recuar, porque percebemos que algum comportamento anterior era necessário, e nós, por isso, talvez nós falhamos em desenvolver aquele hábito, ou aquele comportamento, ou aquela tarefa, ou nós vamos ampliar um pouquinho, né? Então, nós já caminhamos até aqui, vamos dar um passo além e vamos melhorar em alguma coisa essa mesma tarefa, ou uma tarefa similar, para que nós tenhamos tempo de crescer naquele hábito maior que está sendo ali alvo do nosso crescimento. Então, vamos supor que seja a oração. Então, a cada semana nós continuaremos falando sobre oração, mas vamos melhorar algum aspecto da nossa prática, do nosso comportamento de oração. Tá? Então, as tarefas vão ser práticas, mensuráveis e execuíveis, ao mesmo tempo que elas são dadas em um passo de cada vez. Também nós precisamos prestar, né, eu já falei sobre isso aqui, prestação de contas semanal. Tá? 2 pontos aqui. Prestação de contas é para todo mundo. Embora o pequeno grupo, o grupo de crescimento, tenha um líder, o líder ele conduz, né, a conversa, ele pergunta, né, ele que conduz os momentos, os 2 momentos do grupo de crescimento, mas o líder também presta contas, ele é um membro como os demais. Então ele presta contas também das tarefas que foram dadas, que nem sempre precisam vir do líder, tá? As outras pessoas podem, a partir daquele tema que está sendo conversado, elas podem surgir com ideias, com propostas de tarefas dentro daquela temática. E o líder precisa se submeter também. E a importância de ser semanal. Tá? Trazer esse grupo de crescimento para cada 15 dias ou um mês, isso torna extremamente inviável a ideia do pequeno grupo de se prestar contas. A prestação de contas na semana já é complicada, mas é a situação que nós conseguimos hoje. Né? Ninguém consegue se reunir todos os dias para isso, embora a Bíblia diga lá em Hebreus capítulo 3, que a tarefa da exortação mútua ela deve ser diária, porque o pecado diariamente está nos enganando. Tá? Então, isso é verdade. A nossa exortação e a nossa prestação de contas em algum nível precisa ser diária. Mas os grupos de crescimento dificilmente aconteceriam todos os dias, então semanalmente é o que nós temos. Nada além disso será proveitoso. Além disso, no sentido de a cada 15 dias, um mês, isso não funciona. Tá? Então a ideia mesmo é que toda semana estejamos prestando contas a respeito daquilo que foi conversado na semana anterior. Com uma semana de distância já é desafiador. Tá? As pessoas esquecem, as pessoas não se lembram, as pessoas às vezes faltam. Agora, jogar isso para cada 15 dias está fora de cogitação, não tem sido bom nas experiências que nós já tivemos. E a participação ativa de todos é importante, né? E por isso a ideia de ser um grupo que seja pequeno, tá? Sem muitas pessoas. Porque quando tem muitas pessoas, um grupo que se reúne apenas para estudar, né? Um grupo que vai ter alguém ali que vai trazer uma palavra, uma aula, uma pregação, uma palestra, beleza, você pode ter quantas pessoas couber numa casa. Mas um grupo que todos precisam compartilhar os seus alvos evangelísticos e a sua tarefa, né, o seu hábito espiritual que está sendo desenvolvido, isso exige que todos falem, que todos compartilhem. Então isso toma tempo. Não tem como um grupo ter mais do que 8, 10 pessoas, porque senão não tem como todos efetivamente participarem.
Tá? Então, por isso, os grupos precisam ser pequenos. Um outro princípio é que o grupo de crescimento ele funciona através de uma esfera, de uma atmosfera de liberdade e de flexibilidade de conteúdo. Tá? Eu não vejo como saudável que um tema seja dado para todos os pequenos grupos trabalharem a mesma coisa. Porque cada pequeno grupo vai ter uma realidade diferente, com pessoas enfrentando situações diferentes, com experiências cristãs diferentes, com hábitos que foram cultivados de maneira diferente. Então, o líder é responsável por conhecer o seu pequeno grupo, né, nessas primeiras reuniões, terem conversas, né, que geram intimidade, e aí, então, estabelecer o primeiro hábito como algo que mais o pequeno grupo ali sente de necessidade espiritual de desenvolver. Então, tem a ver com liberdade, com flexibilidade dos grupos trabalharem os hábitos espirituais que acharem mais necessários para o contexto ali deles. Tá? Então, há uma liberdade e flexibilidade nesse conteúdo, no sentido da prática que deve ser desenvolvida. Também é um princípio a informalidade e o entusiasmo. Né? A informalidade porque nós não precisamos, né, ter esse ambiente tão formal como temos no culto, por exemplo, que tem a sua razão de ser no culto, mas no ambiente que nós precisamos nos abrir, a formalidade ela nos dificulta se abrir, nos dificulta nos abrirmos. Né? Então, a ideia é criarmos um ambiente informal, né, em que as pessoas possam rir, possam também chorar, possam falar de coisas de uma maneira até descontraída, sem perder a seriedade no sentido de que nós estamos com um objetivo santo, né, que é desenvolver um bom hábito espiritual em comunidade. Então, dou dois extremos. Né? Eu acompanhei dois líderes diferentes. Um deles ele tinha um perfil muito sério, muito formal, e o outro um perfil muito informal, de brincar e etc. Um pequeno grupo funcionava na igreja e o outro pequeno grupo funcionava na casa. Tá? E aí somou, né, as características, e esse pequeno grupo do cara que era mais formal, mais sério, funcionava na igreja. Ou seja, era um pequeno grupo muito rígido, né, assim, e as pessoas não tinham muita liberdade, né? Esse líder falava para mim que as pessoas não compartilhavam muito das suas coisas pessoais e ele não sabia por quê. Já o outro grupo, e eu visitei esses dois grupos, né? O outro grupo ele funcionava em casa, geralmente eles tinham comida, né? Junto ali, era ao redor da mesa. O líder era mais descontraído, mais informal, e era um grupo que realmente as pessoas compartilhavam muito, né? Das suas vidas, né? Das suas questões pessoais. Só que o que acontecia? Esse grupo da informalidade, ele tinha uma tentação. E a tentação era, muitas vezes, se ria daquilo que estava sendo conversado, mas não era trabalhado efetivamente. Principalmente quando era algum pecado que estava ali sendo conversado. E aí o ambiente da informalidade era tanto, e da brincadeira era tanta, que às vezes as pessoas estavam de fato compartilhando, ou seja, o líder estava sabendo quais eram os temas que eram mais necessários para conversar, mas como as pessoas estavam brincando muito, tudo acabava levando na brincadeira e aí não tinha uma forma séria de trabalhar aqueles assuntos que estavam sendo levantados. Por outro lado, no grupo mais formal que acontecia na igreja, havia muita seriedade, mas não havia transparência, não havia conhecimento das áreas que precisavam ser trabalhadas no pequeno grupo, porque as pessoas estavam ali muito fechadas, elas não encontravam um ambiente informal como no outro para poder compartilhar de maneira bem livre, descontraída. E quando a gente está descontraído, a gente fala muito, a gente fala da nossa vida, coisas que a gente nem estava planejando. Tá? Então, há necessidade de ser um ambiente informal, sim, para que as pessoas tenham essa capacidade de se abrirem, falarem, mas ao mesmo tempo precisa ser um ambiente em que a exortação é levada a sério, que a prestação de contas é levada a sério, porque senão de outra forma a gente vai estar apenas, né, às vezes até rindo dos nossos pecados e a gente não vai estar se desenvolvendo da maneira como deve ser desenvolvido.
E entusiasmo porque, gente, geralmente os pequenos grupos, geralmente, tá bom? Não é uma regra, mas geralmente eles funcionam durante a semana à noite. As pessoas estão cansadas do trabalho, da faculdade. E aí você chega lá e é um negócio meio monótono, o líder está meio, né, falando de um jeito cansado, desinteressado, né, sem muita energia. As pessoas dormem, as pessoas nem têm motivação para ir no grupo de crescimento. O grupo de crescimento tem que ser algo que as pessoas já acordem no dia pensando, nossa, que bom, hoje tem grupo de crescimento. Né? E não de um jeito, nossa, que droga, hoje eu vou ter que ir lá, e aí as pessoas vão fechando o olhinho assim, né? Não dá para isso acontecer, porque deve ser uma participação efetiva de todos, e todos devem estar entusiasmados na condução ali do grupo. Outro princípio é a vida intencional, tá? A vida que nós temos uma intenção clara de compartilhar o Evangelho da Graça com todas as pessoas, portanto, até a maneira como eu escolho onde eu vou fazer compra, com qual frequência, onde eu vou cortar o cabelo, quais os lazeres que eu vou escolher, tudo isso tem que ser intencional, né? As conversas que eu vou ter no trabalho, na faculdade, onde eu vou me sentar, num refeitório, tudo isso tem que ser intencional e há um princípio no pequeno grupo de estimularmos uns aos outros nessa vida intencional, sobretudo através dos nossos alvos evangelísticos. Há um princípio importante do pastoreio mútuo. Tá? O pastoreio não acontece apenas por meio do líder para com os outros membros, mas todos devem se pastorear mutuamente, que é o que nós vemos nas Escrituras. Tá? Todos devem aconselhar uns aos outros, devem exortar uns aos outros, devem encorajar uns aos outros, devem se alegrar e chorar com os que choram e com os que se alegram. Então, todos precisam ter isso, inclusive com o líder. Tá bom? O líder também precisa prestar contas, o líder também precisa ser exortado, o líder também precisa ser aconselhado. Então, todos precisam pastorear-se mutuamente nesse contexto de pequeno grupo. Não é depositar tudo nas costas do líder. A oração é um princípio importante, porque muitas das nossas limitações, dificuldades e pecados serão colocados à vista de todos. E por isso nós precisamos uns dos outros para nos comprometer a orarmos, não apenas no momento do pequeno grupo, em que nós oramos pelos alvos evangelísticos e nós oramos pelos hábitos que nós queremos desenvolver em comunidade, mas nós devemos passar a semana orando por aquelas pessoas que fazem parte desse núcleo familiar, desse núcleo comunitário em que nós estamos inseridos. E nós devemos orar uns pelos outros também durante a semana, porque se Deus não fizer, em vão é o nosso trabalho. E como um princípio fundamental, que na verdade é um princípio motivador para os nossos hábitos que serão desenvolvidos, seja o hábito da evangelização ou qualquer outro hábito, nós precisamos ter o Evangelho da Graça como motivação. Meus irmãos, isso é muito importante. Porque há uma tentação, e haverá sempre uma tentação, de as pessoas cumprirem as tarefas apenas porque elas terão que prestar contas na semana seguinte. Apenas porque talvez elas querem demonstrar uma santidade, demonstrar um comprometimento. Mas no final das contas, a única coisa que pode nos mudar profundamente é o Evangelho. É a notícia de que nós nunca poderemos alcançar o favor de Deus com base no nosso desempenho, com base nos nossos comportamentos, com base nos nossos hábitos, na nossa disposição em cumprir tarefas. Na verdade, a única coisa que nos motiva a desenvolver hábitos que serão difíceis é nós lembrarmos que nós já fomos aceitos por Deus. Porque Cristo cumpriu as tarefas que nós nunca poderíamos ter cumprido. E Cristo cumpriu em nosso lugar. E Ele morreu em nosso lugar. Para que agora fôssemos motivados pela notícia que já fomos aceitos por Deus. E agora sim, temos uma motivação baseada na gratidão de respondermos adequadamente a esse presente merecido. E isso precisa ser lembrado todo grupo de crescimento, porque é uma tentação nossa de nos esquecermos disso e vivermos, ainda que acreditemos no Evangelho, nós muitas vezes vivemos motivados pelo legalismo.
pelo moralismo, que é a ideia de que nós alcançamos o favor de Deus com base no nosso merecimento, na nossa justiça própria, na nossa observância das leis, das tarefas, e essa não é a ideia. Portanto, sempre o evangelho precisa ser verbalmente lembrado e exposto em cada grupo de crescimento, para que as pessoas se lembrem qual que é a motivação para elas desenvolverem esses hábitos espirituais. Então, isso é muito importante, muitíssimo importante. Sem isso, nós estaremos nos reunindo apenas para o mal, porque tudo aquilo que nos motiva que não é a graça, ou é um motivo egoísta, orgulhoso, e sempre o orgulho e o egoísmo, né, representados ali pelo moralismo, pela religião, que joga Deus para fora dela, você vai sempre recair em problemas relacionais, de injustiça, de falta de paciência, de amor, de misericórdia. É isso que a religião, o moralismo gera. E nós não queremos nada disso. Nós queremos ser um grupo paciente uns com os outros, misericordioso uns com os outros, grato pelo favor imerecido recebido através do sacrifício de Cristo, alegre, né, que é uma coisa que não faz parte de uma religião moralista. Então nós queremos que o Evangelho da Graça permeie todo o ambiente dos nossos grupos de crescimento, a fim de que evangelizemos e a fim de que desenvolvamos bons hábitos espirituais em comunidade através da prestação de contas. Por esse vídeo é só, até o próximo vídeo.